Deus seja a glória. Amado e querido Deus, ajuda-nos aqui, pelas misericórdias de Cristo, a entregarmos a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito do Senhor. Que possa Deus estar falando aos nossos entendimentos, aos nossos corações. Que possa o Senhor estar ministrando a todos nós, tantos os que estamos aqui presentes, quanto aqueles que presentes não estão, alguns, inclusive nos acompanhando pela live. Que o Senhor opere em todas as vidas. É o que nós te pedimos, ó Pai. Abençoa também as igrejas que estão reunidas em todo o mundo. Abençoa cada ministério que tem buscado do Senhor uma palavra de Deus, que tem buscado do Senhor algo para que possam realmente ver a operosidade do Teu Santo Espírito. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Amém. Ok. Nós estamos entrando em contato com vários ministérios de várias partes do mundo, alguns deles já, inclusive, já tiveram a virada de ano, porque são horários diferentes em outras nações, em outros países, e que já entraram também estes em contato conosco, falando de como estão vivendo, vivenciando ali. A nossa igreja tem pautado em ter comunhão com vários ministérios, tanto os mais próximos a nós, em nossa própria cidade, em nossa própria nação e em outras nações. Deus também nos deu uma palavra a respeito desse ano de 2023. O Senhor colocou no nosso coração uma forte, mas fortíssima impressão do que devemos fazer no ano de 2023 e o que se seguirá a este ano de 2023. Porque 2023 nós fechamos um ciclo completo deste ministério. Explicando melhor, nós iremos completar 40 anos de ministério. 40 anos que nós podemos dizer, como a palavra do Senhor afirma, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando o Senhor, há 40, ou melhor dizendo, há mais de 40 anos, Ele nos chamou para esta obra que hoje nós estamos à frente dela, tudo isso pela graça de Deus. Ele nos disse uma palavra bem interessante, ele nos disse: eis que vos envio para um lugar onde todos os que eu enviei caíram e pereceram. É bom você receber uma palavra como essa, né? Encorajadora. Todos que eu enviei caíram e pereceram. Mas Deus nos disse que conosco não seria assim. E disse: e durante muitos anos vocês não irão crescer. Embora isso tenha sido verdade, também é verdade que Deus sustentou esta obra, e essa obra só está de pé pela ação sobrenatural do Espírito Santo.
Nós não estamos de pé porque temos um grande ministério, nós não estamos de pé porque temos uma multidão, nós não estamos de pé porque temos outros recursos humanos, nós estamos de pé porque a mão do Senhor nos manteve de pé. Não há outra explicação para o que o Senhor operou na nossa vida, na vida do ministério, na vida da igreja, senão o sobrenatural de Deus. Somos gratos ao Senhor por todos aqueles que passaram por aqui, por todos aqueles que ministraram aqui, por todos aqueles que fizeram parte desta história. Todos eles têm um lugar nesta história que Deus tem nos dado. E nós louvamos ao Senhor acima de tudo, porque em tudo nós devemos dar graças a Deus. Mas a palavra que Deus nos deu foi que esse ano de 2023 seria o ano da reconstrução. E para que nós venhamos a reconstruir, a necessidade de reconhecermos a necessidade de reconstruir. Ou seja, percebemos que temos destruição. Numa vida espiritual, num ministério, quando você chega a um ponto como esse, que Deus te diz reconstruir, a primeira coisa que você, ou qualquer um que deseja obedecer ao Senhor, neste comando de reconstrução, é arrependimento. Arrependimento é a palavra-chave. E que eu creio que a Igreja de Cristo em nossos dias necessita mais do que nunca entrar num espírito de arrependimento. Esse ano de 2022 me convenceu plenamente de como a igreja precisa se arrepender. Avivamento, um genuíno, um verdadeiro avivamento, causa arrependimento. Causa arrependimento na igreja e causa arrependimento no mundo. O arrependimento no mundo, o avivamento se manifesta através de salvação, de almas que se convertem. O arrependimento na igreja se manifesta através de santificação. São duas coisas que ocorrem quando há um verdadeiro, um genuíno avivamento. É a santificação e a salvação. E eu digo que, antes de tudo, é necessário que a igreja seja santificada, que a igreja seja transformada. A palavra do Senhor nos promete e nos diz que Ele mesmo reedificaria as antigas ruínas. Há coisas que são ruínas, para não chamar de arruinadas, em nossas vidas, no nosso viver, e mesmo na nossa igreja, no nosso ministério. Não fique espantado de falarmos desta forma. Não estamos querendo dizer com isso que esse ministério andou em alguma forma de pecado ou de coisas equivocadas, erradas. Não, mas há muita coisa que nós devemos trabalhar. E quando se reconstrói, como se foi reconstruído o muro no livro de Neemias, a matéria básica para a reconstrução estava na destruição. Ou seja, era todo um monturo, era todo o que nós chamaríamos de escombros, as pedras derrubadas, as portas queimadas, tudo aquilo era o elemento básico para se reconstruir.
o muro para se reedificar. Antes de tomar qualquer outra coisa nova, eles deveriam pegar as coisas velhas que foram derrubadas, que estiveram caídas, e tomar e levar de volta ao seu lugar correto. E cada pedra foi reassentada, recolocada. Eu gostaria que nessa noite você pudesse examinar plenamente a sua vida. Sabe, não tenha medo disso. Isso é a base de uma nova vida. De uma nova vida. Por quê? Porque em cultos como do final de ano, e mesmo por todas as partes, as pessoas creem quase que num elemento místico de mudança, como se mudando uma chave. O ano velho acabou, o ano novo começou, e nós podemos viver uma nova realidade a partir do primeiro segundo, do primeiro dia do novo ano. Saiba que isto, no campo da fé, é possível. Que da noite para o dia, não é necessário um final de ano. Mas nós que pregamos o Evangelho, nós cremos numa mudança em vidas. Prontamente, quando Cristo entra numa vida, Ele a transforma completamente. A Bíblia diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ela passa a ser uma nova criatura, ela passa a ter uma nova vida. Isso nós chamamos a obra de regeneração que o Senhor opera em nós. Pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, nós fomos comprados, resgatados, salvos, justificados, regenerados. Então, vivemos aquela realidade que Jesus disse a Nicodemos que era importante nascer de novo. O apóstolo Paulo traz essa realidade de mudança radical em uma outra frase nas Sagradas Escrituras, dizendo sobre as coisas que ficaram e as coisas do porvir. Onde ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão. Eu me lembro de uma vez aqui na igreja, de uma palavra que Deus nos deu e que convém repeti-la nesse momento. O ano novo não terá nada de novo se eu continuar praticando os mesmos erros dos anos velhos. Se eu continuar, no ano novo, a agir erroneamente, conforme eu agi nos outros anos, ele terminará da mesma forma. Se nós queremos chegar aonde ninguém jamais chegou, nós temos que estar dispostos a fazer o que ninguém jamais fez. Há uma coisa que nós devemos compreender. Se você não está feliz com o que você tem colhido em sua vida, mude o que você tem semeado. Não reclame do que você tem colhido, porque a colheita é uma consequência do que nós semeamos. Então, mude o que você tem semeado. Mude isso. Se você não está contente com a quantidade que você tem colhido, mude o quanto você tem semeado. São posturas que dependem de nós. E quando nós assumimos essa nova postura, essa nova posição, as coisas são transformadas. Na parábola conhecida como a do filho pródigo, aquele
filho mais novo em terra estrangeira, vivendo uma situação desastrosa, uma situação triste em sua vida, é que a Bíblia diz que ele se agarrou, ele se ligou a um cidadão daquela terra e ficou ali numa situação que para uma pessoa judia era altamente humilhante. Cuidava dos porcos e até disputava com os porcos o alimento, de tanta fome que ele sofria. Mas a Bíblia diz, e caindo em si, disse, na casa do meu pai não é assim. E o que ele disse a ele mesmo, eu me levantarei e eu irei. E a Bíblia diz, e levantando-se, foi. Meus irmãos, eis o que nós faremos. Tomaremos uma decisão. Tomaremos uma decisão. Eu me levantarei e eu irei. E não somente viveremos isso no campo de um desejo, de uma vontade, mas traremos isto à execução. Porque nós nos levantaremos e nós iremos. Não ficaremos apenas desejosos, seremos construtores. Todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica é sábio construtor. Então, a base toda de nós podermos reconstruir ou sermos sábios, eficientes, construtores, edificadores, é ouvirmos a palavra e a praticarmos. Há uma coisa que você precisa fazer, que eu necessito fazer, que todos nós é urgente que venhamos a fazer. Memorize a palavra. Leia esta palavra, memorizando esta palavra. Nós temos feito uma campanha já há alguns anos e vamos fazer novamente, que é a leitura conjunta na igreja das Sagradas Escrituras. E nós devemos nos empenhar, antes de você poder transmitir, pregar essa palavra, você tem que interiorizar totalmente esta palavra em sua vida. Você tem que memorizá-la. Eu estou falando sério isto. Memorize a palavra. Encha a sua vida com a palavra, porque em algum momento a palavra vai sair dos seus lábios. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, traga esta palavra, leia diariamente esta palavra, busque guardar essa palavra. Se você fala outro idioma, eu te dou outro conselho, leia a palavra no idioma que você fala, além do português. Se você só fala o português, eu te dou um conselho um pouco diferente. Estude outro idioma e leia a Bíblia em outro idioma. Algumas pessoas dizem, pastor, isso já passou para mim. Mentira, você consegue. Não aceite o que você mesmo diz para você, não aceite o que o diabo diz para você. Saiba do seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? É como avivamento. Não temos, dizia Martin Lloyd Jones, o Dr. Jones, ele dizia, nós não temos avivamento por um simples motivo, porque nós não queremos avivamento. Porque se quiséssemos, teríamos.
porque querer é aplicar-se nessa busca. Muitos estão esperando o avivamento, outros estão, além de esperar, fazendo tudo ao seu alcance para produzir um avivamento. Então, nós temos que nos empenhar quanto a isto. Se você ainda não fala uma outra língua e não pode memorizar a Bíblia em outra língua além do português, eis outro conselho que eu dou a você. Leia várias versões. Leia a Bíblia revista e atualizada, revista e corrigida. Leia a Bíblia King James em português. Vá lendo a Bíblia. E deixe o Senhor ministrar a você. Porque, meus irmãos, se nós nos alimentarmos da palavra, nós nos tornaremos uma igreja forte. Forte. A segunda coisa, que é muito importante que façamos, é orarmos. Orarmos. E eu gostaria de lançar um desafio à igreja. Orar pelo menos 3 vezes ao dia. Faça como Daniel. Ore diariamente. Guarde 3 períodos de oração. Nós não sabemos quais eram os períodos de oração de Daniel, mas nós podemos supor que os períodos de oração de Daniel seria de manhã, de tarde e à noite. Então, aplique-se a orar. Eu creio que não era sem motivo que Daniel orava ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó 3 vezes ao dia. Eu creio que Daniel, pela manhã, orava uma oração semelhante a Abraão. Abraão era homem de sacrifícios, de coração grato. A oração de Abraão não era uma oração baseada tanto em petições, mas sim em ações de graças. Como você começa o seu dia? Você começa o seu dia pedindo ou você começa o seu dia agradecendo? Pedir é importante, mas agradecer é sumamente importante. Aliás, agradecer, eu creio ser uma das chaves do sobrenatural em nossas vidas. Lembre-se que Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes, não pediu ao Pai que os pães e os peixes multiplicassem. Abençoou os pães e os peixes e deu graças. E deu graças. E quando você dá graças, algo vai acontecer. Jesus mesmo nos disse: se pedirdes alguma coisa, crendo que já recebestes, assim será convosco. E que forma é essa que alguém pede, crendo que já recebeu? Porque quem crê que já recebeu, de fato, dificilmente pede, porque já recebeu. Ele agradece. Essa é a oração da fé. É a oração que agradece. E siga os passos do pai da fé, Abraão. Mas, à tarde, devemos orar como Isaque. A Bíblia diz e fala que Isaque, todos os dias à tarde, saía para orar. E ele louvava a Deus. Sabe que nós entramos na presença de Deus com 2 coisas, com ações de graças e com hinos de louvor. Se nós temos que fazer algo na nossa vida e que devemos aproveitar a nossa segunda oração, nós devemos aproveitar a nossa segunda oração para louvarmos a Deus.
Sabe, você sozinho, você não precisa de muita coisa para louvar a Deus. Você não precisa de muito pompa e circunstância. Você não precisa de instrumentos que te acompanhem. Nem precisa saber cantar, nem cantar bem. E às vezes nem cantar. Mas louvar. Eu sei que tem gente que quando louva, o diabo foge. E o restante das pessoas também foge. Porque tem gente que não sabe cantar. Um dos meus pastores, ele errava todas as notas na música. Eu me lembro de criança ouvindo, mas eu nunca vi ninguém dirigir um louvor como ele. Cantava mal, era desafinado, errava a letra. E você pode descobrir vários outros fatores que deveria ser um fracasso, mas louvava a Deus. E quando alguém louva a Deus, é irresistível, você louva também. De modo que nós devemos louvar a Deus, engrandecer ao Senhor. Se já começamos a vida ou o dia dando ações de graças, que sigamos louvando ao Senhor. Adore ao Senhor. Mas, pastor, nós não vamos pedir nunca? Vamos. Porque eu creio que à noite Daniel orava como Jacó. Você sabe, de noite, é um dia, no dia, um momento muito especial. É um momento que eu diria que nós não podemos mais trabalhar, embora a realidade da nossa sociedade hoje, muitos trabalham em período noturno, mas Jesus diz, vem a noite em que não se pode mais trabalhar. Mas a noite é um momento que nós devemos pedir a Deus. E por que nós devemos pedir e terminar pedindo? Começar agradecendo, seguir louvando, terminar pedindo, porque no outro dia vai se começar o dia e tudo que você pediu de noite, você tem uma segurança, aos seus Deus dá enquanto eles dormem. E crendo nessa promessa, quando você se levantar, você vai se levantar agradecendo. Senhor, eu te pedi tudo, e eu tenho certeza que enquanto eu estava dormindo, o Senhor já começou a fazer a obra. Isaías diz, que coisa maravilhosa, sem igual é esta, que nós temos um Deus que trabalha por nós. Nós temos um Deus que trabalha por nós. Meus irmãos, esse ano da reconstrução será um ano de vitórias extraordinárias. Vidas serão refeitas, restauradas, construídas, edificadas. Projetos que estiveram talvez até engavetados, ressurgirão em sua vida. Este é um ano para levantarmos os muros. Este é um ano para colocarmos as portas. Este é um ano para que tudo o que ficou seja resolvido. Pedra por pedra será colocado no seu devido lugar. Nós não podemos, num ano como este, que Deus diz é de reconstrução, termos uma atitude passiva, esperando que as coisas por si mesmo se encaixem. Deixe-me dizer uma coisa sobre as pedras que foram derrubadas. Embora eu creia em milagres, essas pedras não voltarão sozinhas ao seu lugar.
somos nós que temos que carregá-las. Somos nós que temos que colocá-las no lugar correto. Somos nós que temos que erguê-las. E erguendo assim o muro, somos nós que temos que reconstruir. Então nós temos que sair de uma postura passiva e entrar numa postura proativa de tudo o que precisamos fazer. E nós faremos. Eu creio que nós veremos coisas extraordinárias acontecendo nesse ministério no ano de 2023. Eu creio que nós veremos curas extraordinárias, que nós veremos libertações impressionantes. E seja pronto para expulsar demônio. Eu estou falando com você. Você vai expulsar demônio. Porque todo aquele que crê em mim, esses sinais vão seguir. E qual é o primeiro sinal? Em meu nome expelirão demônios. Não se espante se pessoas começarem a cair diante de você. Se manifestar demônio na tua frente, use o nome de Jesus Cristo. Em meu nome, não de outra maneira, em meu nome expelirão demônios. Nós temos que dizer ao diabo, fora daqui, fora destas vidas, fora dessas pessoas. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você está pronto para ser usado por Deus para curar vidas, para orar por pessoas? O sobrenatural do Senhor há de nos acompanhar, há de estar conosco. Eu louvo a Deus por todas as palavras que o Senhor está dando a vários ministérios, a várias pessoas. Mas há para nós uma palavra que é trabalhem. Trabalhem. Há muita coisa que nós vamos precisar fazer. Nós temos que nos dedicar às crianças, nos dedicar às famílias. Mas nós não fazemos isto. Fazemos, mas iremos fazer muito mais. Muito mais. As crianças que têm nascido, elas vão enfrentar um mundo muito mais difícil, ao que tudo indica, que eu e você enfrentamos. Elas precisam estar prontas. Elas precisam estar capacitadas. Eu estou orando a Deus, estou pedindo algumas coisas ao Senhor e quero compartilhar com você uma das coisas que eu estou pedindo. Eu estou pedindo ao Senhor que o ano de 2023 seja um ano de casamentos. De casamentos. Você pode achar esquisito eu falar uma coisa dessa, mas eu quero estar aqui, os pastores da igreja estarem fazendo diversos casamentos aqui na igreja. Diversos casamentos. Se há vidas que chegam à igreja, que têm, digamos, uma situação não ajeitada na sua vida matrimonial, na sua vida de relacionamento, nós vamos fazer casamentos aqui. Mas não somente isto. Todos os jovens que ainda não casaram, eu quero que eles se casem. Eu espero que você também queira. Eu não posso fazer nada a respeito disso. Eu já sou casado e bem casado. Eu preciso que venha. Eu não vou orar para que, por exemplo, caia homem do céu. Está chovendo homem aqui. Eu não vou orar uma coisa como essa, porque dependendo do homem pode machucar quando cair. Mas vamos orar para que realmente todo mundo se case.
2023 tem que ser um ano cheio de casamentos nessa igreja. Olha, nós estamos na época da reconstrução, então vamos reconstruir, vamos ter casamentos. Para que meu segundo pedido aconteça. Quero essa igreja cheia de crianças. Mas para que essa igreja esteja cheia de crianças, nós temos que ter pessoas que estejam casadas, porque produções independentes não são coisas recomendáveis. Então, vamos ter gente casada e vamos ter crianças enchendo essa igreja. Quero criança correndo para lá, correndo para cá, e os pais cuidando das crianças, obviamente. Que isso não é função nossa, isso é função dos pais. Pastor não tem que ficar dando bronca em criança, porque criança não tem que olhar para o pastor e pensar que é algum sujeito mau e perverso. Papai e mamãe que educa, pastor é igual avô. Pastor é igual avô. Então saiba disso. Nós vamos ter isto aqui na igreja. A terceira coisa que eu estou pedindo para o ano de 2023 é que o Senhor encha esta igreja de adolescentes e de jovens. Adolescentes e jovens. Adolescentes e jovens. Porque os nossos jovens já não são mais jovens. Essa que é a verdade. Eles estão muito... Eles não querem sair da juventude. Eu entendo isso. Mas nós precisamos de jovens mesmo, faixa etária, jovens, e precisamos de adolescentes. Nós precisamos... não há adolescentes? Temos poucos adolescentes, temos poucos jovens. Então, nós temos que pedir, Senhor, dá-nos muitos jovens e muitos adolescentes. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Também diz, buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Então, nós vamos pedir, nós vamos buscar e nós vamos também bater, no sentido de chamar. No sentido de chamar, nós vamos estar chamando. E eu creio que o Senhor encherá esta igreja. Outra coisa que eu estou pedindo, que o Senhor venha a intervir na vida econômica de todas as pessoas da igreja, para que não haja dívidas de ninguém. A Bíblia diz assim, em nada estejais devendo coisa alguma, exceto o amor. Então, que não haja dívidas, que toda a vida econômica seja saneada. Quem é empreendedor, é empresário, que seja abençoado, que todos os negócios, toda a obra que a tua mão fizer, prosperará. Aquele que não está empregado, que seja empregado. Quem não tem emprego, vai ter que ter emprego. Eu não estou querendo forçar ninguém a trabalhar. Trabalhar é bênção, não é castigo. Mas eu estou orando a Deus para que você tenha bons empregos. E se você está no emprego, que você seja promovido nesse emprego. É a forma como Deus tem para nos enriquecer, é por meio do trabalho. E eu tenho certeza que Deus nos abençoará. E estou pedindo ao Senhor algo mais, que a nossa igreja cumpra o que é o desejo de Deus para esta igreja local. Deus nos deu uma palavra de 3 coisas. A primeira coisa é cooperar e ter comunhão
com cooperação, portanto, com toda a igreja. Preparar a noiva de Cristo, porque certamente o Senhor vem e alguém tem que ataviar a noiva. Meus irmãos, nós somos os estilistas da fé. Eu espero que você esteja pronto para arrumar a noiva de Cristo, porque são servos e servas que farão isto. Então, preparar a noiva de Cristo. E, por fim, avivamento mundial. Nós vamos nos dedicar plenamente a estas 3 coisas. Voltaremos com tudo que pudermos ao trabalho de comunhão com igrejas, traremos ministérios que abençoarão, nós nos tornaremos um ministério que abençoará a igreja. Isso tudo e muito mais temos que fazer. Mas cada um de nós precisa examinar-se a si mesmo e ver aonde, por todo esse período, eu tenho falhado. E agora, Senhor, eu tomo uma decisão de mudar, de fazer o que eu preciso fazer. Por isso, nós estamos aqui hoje reunidos para clamar a Deus que Deus nos abençoe, para clamar a Deus que Deus faça uma obra extraordinária na vida de cada pessoa. Alguns, como disse, estão nos assistindo pela live, e a você que nos assiste pela live, você também será tocado pelo Senhor, aí onde você está. Olha, eu estou tão insano, no bom sentido, pela fé, que eu creio que nós vamos gerar pela fé a nossa igreja própria, o templo próprio. Eu já estou sonhando com ele. Eu já estou sonhando com todas as formas, com todas as coisas, com todos os ambientes, com toda a obra, porque não basta apenas termos um lugar. Eu creio que o lugar já está nos esperando. Você dirá, mas pastor, como nós teremos recursos para fazer tudo isso? Deus enviará. Eu não sei como Deus nos dará o lugar próprio. Eu sei de uma coisa, Ele vai nos dar. E se nós ficarmos e pedirmos e lembrarmos sempre, e orarmos sempre, e falarmos, Senhor, dá-nos o templo próprio, dá-nos o templo próprio, poderemos nos espantar que mais rápido do que imaginamos, Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. E eu vejo o nosso templo próprio como um lugar bem mais largo que esse aqui, mais profundo que esse. Eu vejo um lugar de bem maiores dimensões do que nós temos agora. Deus é fiel e Ele fará isto. Muitas pessoas estão falando que 2023 será um ano difícil, foi o mesmo que falaram de 2022, foi o mesmo que falaram de 2021, foi o mesmo que falaram de 2020. Todo ano falam isso, o próximo ano será onde o mundo estará em recessão. Essas palavras estão sempre por aí, mas lembre-se do Deus de Isaac. A Bíblia diz que Deus falou a Isaac, não saia, semeie a terra. E disse, e houve seca. E Isaac semeou a terra. E Deus o abençoou. E ele colheu a 100 por 1. A colheita que você terá, não importa a condição que o mundo esteja, mesmo que esteja em seca, você será abençoado por Deus e vai colher a 100 por 1.
Isso não é um triunfalismo, isto é fé. É apenas fé. Eu decidi não trazer uma pregação, por assim dizer, mas apenas uma palavra, uma proclamação. O que eu estou fazendo aqui é proclamar pela fé o que será 2023 na vida de todos que fazem parte deste ministério, para que nós possamos ser uma igreja abençoadora. Nós veremos, meus irmãos, todos os meses, assim eu peço a Deus, batismos nas águas, salvação nos cultos. Nós precisamos disto. Talvez você diga, mas eu não sou evangelista. Não há problema nenhum, quem salva não é o evangelista. Embora eu creia que alguns de nós somos evangelistas. Porque Deus distribui os seus dons. Uns ele chama como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros ainda como pastores e mestres. Tudo com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, à edificação de todos. Deus irá nos abençoar de uma maneira extraordinária. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Aleluia, Pai. Santo. Santo é o Senhor. Abençoa, Senhor, aqui. Abençoa os teus filhos, Senhor. Abençoa-nos a todos. Senhor, nós queremos nos arrepender. A Tua palavra nos chama, em primeiro lugar, ao arrependimento. E seguido ao arrependimento, a conversão. Senhor, nós queremos não apenas ficar num nível de arrependimento, mas, Senhor, nos convertermos de todo o nosso coração e então orarmos. Deus do céu há de atender as nossas orações e há de curar a nossa terra. Há de curar a nossa terra. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Do nome de Jesus Cristo. Fortaleça-nos aqui, Senhor. Encha-nos aqui com Teu Santo Espírito, ó Pai. Queremos nos comprometer contigo, com o Senhor. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Pai. Aleluia.